Devocional de hoje, leitura de Isaías capítulo 6. Em Isaías, Deus mostra para Isaías aquele que é considerado por muitos o profeta messiânico chamado de Jesus. No versículo 5 de Isaías, ele reconhece a santidade daquele que o chamou, nosso Deus Jeová, Criador dos céus e da terra, e tudo o que nele há. Deus é 3 vezes santo, ao ponto do profeta temer por sua vida, pois reconhece que ele nada é, além de um miserável pecador de lábios impuros, e reconhece os pecados existentes na nação de Israel daquela época. Ele, Isaías, viu a grandeza daquele que haveria de vir, Cristo, o Rei da Glória. No versículo 6, um anjo do Senhor, um serafim, toca nos lábios de Isaías, pois era necessário que o profeta fosse purificado para poder se apresentar diante do Senhor e ver e ouvir o que o Senhor tinha para revelar a ele. No versículo 8, vemos o chamado de Cristo, onde o Pai e o Filho discutem o plano da redenção para todos os homens. A mesma redenção que foi apresentada a Adão e Eva após a queda no paraíso, como está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Cristo foi voluntário para morrer por nós, como está em Isaías. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. No versículo 9 e 10 de Isaías, Deus prediz como Cristo seria recepcionado por muitos dos povos de Israel daquela época, pois o povo não reconheceu seu Redentor, não abriu o coração, por isso estava cego e surdo para aquele que poderia libertá-los do mundo, ou seja, deles mesmos. Através disso, Deus também estendeu a sua salvação para toda a humanidade, pois Cristo veio para todos os descendentes de Adão, ou seja, para todos nós, pecadores miseráveis, que estávamos mergulhados no pecado, vivendo uma vida de escravidão, sendo dominados por nossas próprias vontades, exatamente como o povo de Israel daquela época. É como muitos vivem hoje, dominados pelo pecado, por seus desejos e vontades, cegos e surdos ao Espírito Santo. É preciso entender o processo salvífico da cruz, desobstruir os nossos ouvidos e olhos espirituais. Jesus, sendo Deus, a si mesmo se esvaziou, veio em carne para salvar a todos do pecado e da morte eterna, se oferecendo como sacrifício pelos nossos pecados. Importante enfatizar que Israel daquela época conhecia o processo do sacrifício, pois Moisés instituiu a lei da expiação, ou seja, a morte do Cordeiro Pascal, que representava a retirada do povo de Israel do Egito pela mão poderosa de Deus, onde foi sacrificado um cordeiro sem mancha, macho de 1 ano, na instituição da primeira Páscoa, comemorada pelo povo, que deveria ser comemorada todos os anos perpetuamente e ensinado aos seus descendentes, como está em Êxodo capítulo 12. O anjo do Senhor passou pelo Egito, matando os primogênitos. O próprio Deus saiu do seu trono para castigar o Egito, e Israel foi purificado através do sangue do Cordeiro, guardado da ira do Senhor pelo sangue do Cordeiro, que simbolizava a Cristo. Hoje nós somos salvos através do sangue de Jesus, que é aspergido em nossos corações. Por isso o Senhor enfatiza no versículo 10 de Isaías capítulo 6 o coração insensível daqueles que não ouviram e não entenderam a obra de Cristo na cruz. Em Apocalipse capítulo 3 fala que Jesus está às portas e bate. É preciso abrir os corações, deixar a palavra trabalhar em nossas vidas, sermos dependentes de Deus. Tudo o que Deus queria de Israel naquela época era que eles o amassem de todo o coração e respeitassem os seus mandamentos e vivessem em obediência. Israel daquela época não aceitou a Cristo, não servia a Deus de todo o coração, como vemos hoje em muitos. O Pai nos criou com livre-arbítrio e jamais tirará isso de nós, mas Ele nos deu seu Filho para nos reconciliar com Ele e voltarmos a termos um relacionamento com Ele, pois para isso fomos criados. Este foi o motivo da criação do homem, um relacionamento com Deus baseado no amor, na obediência, na fidelidade.
Atributos estes que tanto Adão quanto o povo de Israel daquela época, que presenciaram a vinda do Messias, não entenderam. Seus antepassados também não, pois ficaram no deserto por murmurarem e não crerem nas promessas daquele que os tinha salvo. É preciso nos arrependermos dos nossos pecados, pois Jesus pregava: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Arrependimento é não voltar a praticar os mesmos pecados de outrora, reconhecer que nada somos, confessar nossos pecados, reconhecer a soberania de Deus. Davi, no Salmo 51, ele nos mostra que Davi reconhece que era miserável pecador e necessitava do Senhor. Santidade é transformação através do Espírito Santo. Vem pela obediência à palavra de Deus, colocá-la em prática. Se entregar a Cristo é deixar Cristo purificar cada célula do nosso corpo. Viver na graça, mas sem abusar da mesma. Tem que haver mudança. Ter fé na obra da cruz e no Espírito Santo de Deus, pois Ele nos assiste em nossas fraquezas. Obedecer à palavra, viver a palavra de Deus, como lendo-a todos os dias, e buscar em Deus o entendimento de todo o nosso coração. Amar a Deus acima de todas as coisas. Os nossos pensamentos devem estar focados nas coisas do alto, onde está o trono de Deus. Praticar a justiça, amar ao próximo, como a nós mesmos, mudar nossas atitudes, maneira de agir e falar, pensar, através da ação poderosa do Espírito Santo. Lembrando que nossa carne sempre militará contra o nosso espírito, mas Cristo nos fortalece, como Davi dizia no Salmo. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, socorro bem presente em dia de angústia. Um remanescente irá se salvar, aqueles que crucificaram as suas vontades em detrimento à vontade de Deus. Shalom Adonai.